sobre isso. Mateus 22, 2 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Bem, até aí, depois eu vou nessa última parte. Bem, eu queria que você montasse esse cenário na sua cabeça. Sei que algumas palavras aqui são palavras que nós não estamos muito acostumados a falar, uma linguagem mais antiga da Bíblia, né? Bodas significa casamento, né? A gente celebra bodas de prata, bodas de ouro, né? Quando o casal faz 25, 50 anos de casado. Mas bodas é o casamento, é uma festa. Então, aqui fala, Jesus está usando de uma ilustração para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. E aí ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. Então está dizendo que assim é no reino dos céus. E quem que é o rei do reino dos céus? É o próprio Deus. Ele é o Senhor do reino. Então, quando aqui na parábola diz que esse rei enviou os seus servos, está referindo-se a quem? Quem que é esse rei? Ajuda, irmãos. O próprio Deus. Porque o reino está dando uma ilustração sobre o reino dos céus. Então aqui diz que Deus enviou os seus servos. Veja, a Bíblia você pode abordá-la de diversas formas. Uma das formas com que você pode abordar a Bíblia é do ponto de vista literal e histórico. Sabe, a Bíblia é um livro de muito confiável, que tem informações muito preciosas. Então, se você for olhar do ponto de vista histórico e literal aqui está dizendo que os servos, na verdade, que foram chamados que foram enviados, foram os profetas que Deus enviou. E aqueles que recusaram o convite foram os judeus, que negaram o convite, não aceitaram o convite para essas bodas, e que alguns servos foram até mortos, foram alguns profetas que foram perseguidos pelos judeus. Aqui fala também que o rei ficou bravo, e que destruiu aqueles que haviam negado o convite, inclusive incendiando. Isso fala de Jerusalém, quando foi incendiada pelo Império Romano no ano 70. Mas veja, esse é o enfoque histórico, isso qualquer historiador ele sabe. O que interessa para nós, como filhos de Deus, é a revelação que o Espírito Santo tem para trazer nesse texto, nessa manhã. Então essas bodas a que se refere aqui, fala na verdade, do maior casamento de todo o universo. Fala do casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Sabe, nós somos, interessante que na Bíblia nós somos os convidados, mas nós também somos a noiva, somos aqueles que vão casar. E é interessante que essa é uma festa especial, é a maior festa de todas, porque é a maior bodas de todo o universo, porque Jesus Cristo, a divindade, casando com a humanidade. Esses dias, na posse do presidente Donald Trump, tenho acompanhado pelos jornais, é interessante que ele não dá apenas uma festa, ele dá muitas festas. Quem tem acompanhado isso pela televisão? São, se não me engano, 16 festas para poder comemorar a posse do novo presidente. Agora você imagina, ele é o presidente dos Estados Unidos, você imagina aquele que preside o próprio universo. Quantas festas seriam necessárias para comemorar esse casamento, que vai durar toda a eternidade. Sabe, a palavra de Deus fala que é uma festa que vai durar 1000 anos. A Bíblia chama isso de milênio, ou do reino milenar de Cristo. É o tempo onde nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro.
E é interessante que Deus, Ele envia os seus servos, envia os seus profetas, envia aqueles para convidar as pessoas. E a Bíblia fala que primeiro os convidados eram os judeus, era o povo que foi escolhido por Deus para ser o porta-voz. E fala que Ele enviando esses servos, cada um chegou, quando chega aos convidados, a Bíblia fala que eles simplesmente não quiseram vir. E aí cada um tem a sua justificativa. Mas é interessante que o rei fala assim: eis que eu tenho um jantar preparado. É interessante que hoje nós somos muito práticos, né? Às vezes nós vamos fazer um aniversário e nós não queremos fazer muita coisa. A gente fala: olha, vamos comigo comemorar meu aniversário lá no Olive Garden. Cada um paga o seu e a gente passa um tempo junto. Eu acho válido isso. Acho válido porque se você não quer gastar, mas você quer estar com seus amigos. E é muito comum isso. Sabe, mas eu quero dizer que essa festa que você está sendo convidado, já está tudo pago. Sabe, eu sei que muitas pessoas acham que tem que pagar alguma coisa. Mas é interessante que aqui ele fala: olha, a festa ela vai acontecer de qualquer jeito. A festa o jantar já está preparado. Sabe, já existe um jantar preparado, a mesa já está posta para você. Você não tem que pagar por nada. E aí é interessante que, quando esses primeiros convidados, a Bíblia fala que um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio. E aí esse rei fala assim: as bodas na verdade já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Agora é curioso que logo em seguida ele manda os servos irem atrás de outras pessoas. E aí aqui fala que os servos convidaram tantos quanto encontraram, tanto maus como bons. Isso é algo, não sei se você já leu essa passagem, mas isso é algo que desperta curiosidade. Engraçado que os primeiros convidados não eram dignos, mas os segundos convidados podiam ser maus, que não tinha problema nenhum. Isso chama a atenção de você também? Veja, dignidade não tem relação com o nosso comportamento. Aqui é indigno aquele que recusa o convite. É indigno aquele que não aceita o convite. Na verdade, Deus, Ele faz um convite para você o tempo todo, para que você se torne filho, para que você seja participante dessa festa. E é interessante que Ele não está olhando se você é bom ou se você é mau. Aqui fala que todos foram convidados, bons e maus. Isso não se importa, mas você passa a se tornar indigno. Não é quando você é um convidado que pratica o mal, é quando você é aquele que rejeita o convite. Sabe, não há nada pior para quem faz uma festa do que você ser convidado e você não ir. Está dizendo que você não faz questão, que você não se importa. Sabe, isso é o que faz alguém se tornar indigno diante de Deus. A propósito, na minha época, muito tempo atrás, eu tinha uma grande preocupação, porque eu tinha ouvido falar de um pecado que não tinha perdão. Alguém já ouviu falar desse pecado? Pecado contra o Espírito Santo. E o meu maior medo era pecar contra o Espírito Santo. Porque não tinha perdão, irmãos. Agora, que pecado que o sangue de Cristo não alcança. Não é suficiente. E eu lembro que aquilo me consumia, e eu já tinha ouvido falar tanta coisa. Uma vez lá na casa da Andressa, nós éramos namorados ainda, achei um livro que chamava O Pecado contra o Espírito Santo. Falei, eu vou ler esse livro. E o cara só enrolava e dava um monte de volta. E não respondia nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia, na verdade, não diz claramente, mas quando você olha apenas falando sobre o pecado contra o Espírito. Mas eu fiquei pensando, e eu comecei a analisar todo o texto e pedir revelação do próprio Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, não quero pecar contra você, então é bom você me dizer o que é o pecado contra você, para eu não fazer isso. E aí, se você for analisar o texto, quando isso está escrito,
A Bíblia mostra que Jesus estava fazendo sinais e milagres, quando os fariseus chegam até ele e falam: olha, isso aqui, esse aqui está fazendo pelo poder de Beelzebu. E o Espírito Santo me disse que o pecado contra o Espírito Santo é não receber a Cristo, é não entender que Jesus é o Cristo, é o Salvador. E aí não tem jeito, não tem como perdoar, porque você não aceitou, você não quis ir para a festa, agora você é indigno, porque você não aceita. Então todo aquele que aceitou o sacrifício de Cristo não tem como pecar, porque ele entendeu. E é por isso que o apóstolo Paulo, você vê, ele faz tanta recomendação nas suas cartas e não fala uma linha sobre isso. Se fosse algo para crente ter que tomar cuidado, alguém no Novo Testamento teria falado com isso, mas Jesus fala isso para quem? Para crentes? Não, Jesus fala isso para fariseus. Por isso não tem como crente pecar contra o Espírito Santo, porque pecar contra o Espírito Santo é você negar a Cristo, é você recusar o convite dessa festa. Mas o que eu quero que você atente nessa manhã é sobre as condições para você fazer parte dessa festa. Muitas pessoas acham que participar dessa festa, participar de um culto como esse, você tem que, primeiramente, ser alguém que está entre aqueles convidados que são bons. Mas veja, esse não é o critério que Deus usa. Deus simplesmente fez uma festa e resolveu te convidar. Não importando quem você é, não importa a condição que você está. A Bíblia fala que foram convidados bons e maus para o casamento. Só é chamado de indigno aquele que não atende esse convite, irmãos. E agora eu queria continuar aqui. Aqui fala então que depois foram chamados outros convidados. Mas continuando aqui, diz assim, que o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei a seus servos: amarrai dos pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Aí, pastor, falei que tinha que ter roupa. Eu tinha que ter bom comportamento para estar nessa festa. Mas você vê que não é condizente com o texto, porque fala que o rei mandou chamar bons e maus. Deixa eu dizer algo que talvez você não saiba. Antigamente, quando alguém muito rico dava uma festa, ele mesmo providenciava as roupas para você. O rei é quem dava as roupas. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que as nossas vestes são os nossos atos de justiça. A Bíblia fala que nós, como justos, estamos tecendo as nossas vestes celestiais, que são alvas como a neve, e os nossos atos de justiça são as nossas vestes. Então, entendendo o sentido profético desse texto, aqui está dizendo o seguinte, que Deus já te deu vestes de justiça. Deus já te deu vestes de justiça. A Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça. Foi um presente. Sabe, você não é considerado justo por aquilo que você faz. Você não é considerado justo pelo seu comportamento. Você é justo porque você recebeu um presente de Deus. Você recebeu a justiça de Cristo sobre a sua vida. Essas são as vestes para você participar dessas bodas. Mas qual que é o problema? O problema são aqueles que ouviram o convite. O problema são aqueles que estão hoje aqui, esperando o momento dessa festa, mas que não entenderam que esse rei já te deu as suas roupas, e que querem chegar lá na festa com as suas próprias roupas. Está entendendo? Não estou falando de moda aqui não, irmãos. Estou falando de atos de justiça. O problema é quando você aceita esse convite e quer chegar diante do rei com base na sua justiça própria, com base nas suas próprias roupas, com base no seu comportamento, com base no seu frágil cumprimento da lei. Não faça isso. Você recebeu vestes de Cristo. Usa essas roupas celestiais. Sabe, o problema nosso é que nós
não entendemos isso. Problemas que muitas vezes nós ainda queremos chegar diante do rei com base nas nossas próprias vestes. Porque foi isso que nos ensinaram desde pequeno, que nós deveríamos ser bons convidados, bem comportados, para que fôssemos aceitos nessa festa. Mas deixa eu falar, aquele que te aceitou nessa festa, por mais que a sua roupa seja bonita, ele não aceita ela é muito pequena, o padrão é muito baixo. Somente o próprio rei é capaz de te dar as roupas condizentes para essa festa. Somente a justiça de Deus pode te dar acesso ao reino dos céus. Porque muitas vezes a gente pensa que, se eu me esforçar e se eu me comportar muito bem, se eu for muito bonzinho, eu vou poder ir para o céu. Deixa eu falar, não vai. Não vai. Com base naquilo que você faz, com base naquilo que, na sua justiça, você não consegue atingir o padrão de Deus. Só há uma forma de você ir para o céu, com base na justiça que já lhe foi dada em Cristo Jesus. Sabe, é uma condição espiritual. Sabe, independe daquilo que você pratica, daquilo que você faz, porque talvez você está perguntando, tudo bem, pastor, eu entendo, eu recebi o dom da justiça de Jesus Cristo, mas eu ainda pratico injustiça. Eu ainda faço coisas que não são condizentes com isso, eu não vejo justiça em mim. Por isso que a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Não é pelo que você vê, é pelo que a palavra de Deus diz, por aquilo que nós cremos. O Senhor falou que Ele já nos deu e eu tomo posse desse presente. Sabe o que faz de nós, pecadores ou justos? Não é o que nós praticamos. Sabe, uma criança que acabou de nascer, vamos supor que ela não tivesse tido a oportunidade de cometer pecado nenhum. Ainda assim ela já é uma pecadora. Porque ela recebeu a natureza do pecado, quando ela nasceu de forma natural. O salmista diz que em pecado fui concebido. Portanto, o que nos faz pecadores não é o que nós fazemos, ainda que o que nós fazemos manifesta o que nós éramos. Uma laranjeira não precisa dar uma laranja para ela se tornar uma laranjeira. Ainda que seja uma plantinha pequena, se é um pé de laranja, mesmo que ela não tenha dado fruto algum, você já sabe que ela é uma laranjeira. Quando ela dá o fruto, ela só manifestou aquilo que ela já era. Sabe, da mesma forma, o que nos torna pecadores é a natureza que nos foi introjetada através do pecado de Adão. Mas o que nos torna justos é o sacrifício de Cristo. Sabe, nós recebemos o dom da justiça. Sabe, estas são as vestes apropriadas para você chegar diante de Deus. Sabe, eu me lembro que alguns anos atrás uma pessoa veio conversar comigo e ela falava assim, pastor, na verdade eu não era pastor. Assim, olha, eu sou dizimista fiel, por que as minhas finanças estão tão ruins? Por que eu estou passando por tanto problema financeiro? Eu era tesoureiro da igreja. Você está vendo? Eu nunca deixei de cumprir, eu sou fiel. E eu falei, olha, irmã, não vá com base na sua justiça própria. Não usa essa roupa. Não se achega de Deus exigindo algo. Vá com base na justiça de Cristo. Fala, Deus, pela minha justiça eu não merecia, mas eu preciso do seu favor imerecido, da sua graça, e me dê a provisão. Sabe por quê? Porque é uma hipocrisia você dizer que cumpre a lei. Aquela pessoa, ela achava que ela era dizimista fiel, mas eu te provo que não era. A Bíblia fala que o fariseu, ele dava o dízimo até da hortelã. Você sabe o que é isso? Ele ia tomar um chá lá em casa, eu botava uma hortelã no chá dele, ele pegava aquela hortelã, arrancava 10% dela e falou, isso aqui é para o Senhor. É o dízimo, você não ganhou? Você não recebeu? Agora a gente dá o dízimo daquilo que a gente recebe como salário, mas e do cafezinho que você tomou ali no supermercado? E da comida que você comeu ontem sem pagar? Você dá o dízimo disso? Não tem como, irmãos. Não tem como a gente achar que cumpre a lei.
Sabe, então toda vez que a gente vai com base nesse frágil argumento diante de Deus, Deus me abençoou porque eu sou bonzinho. Para quem que você quer fingir? Mas é a Madre Teresa de Calcutá. Você pode ser bonzinho diante dos homens, diante de Deus você não presta igual qualquer um de nós aqui. A Bíblia fala lá em Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundície diante de Deus. Sabe, não há um só homem, uma mulher justo com base na sua justiça própria. Então para de você querer merecer a atenção, o favor de Deus, através do seu comportamento, daquilo que você pensa que pode fazer, você está apenas enganando a si mesmo. Chega diante de Deus, com base na justiça de Cristo. Usa as vestes corretas. Sabe, o problema aqui com esse convidado, sabe, muita gente acha que lê erroneamente essa parábola dizendo que esse aqui que foi expulso não era crente. Não, pastor, eu estou tranquilo, porque esse aqui não era crente, por isso que ele foi para fora da festa. Não. Era o crente que pecou. E quem não pecou? Mas aqui fala chamando bons e maus. O problema não era se ser bom ou ser mau, o problema era estar com as vestes corretas diante do rei. Agora, por que esse aqui era crente? Simples, porque ele atendeu o convite. Todo aquele que atende o convite, confessa o nome do Senhor, é salvo ou não? Ele era salvo, ele era convidado, mas chegou diante do rei com base na justiça própria, com as vestes erradas. Sabe, eu quero que você aprenda nessa manhã a chegar diante de Deus na base correta. Sabe, pare de olhar para si mesmo. Pare de usar a sua justiça frágil, sua justiça própria que é frágil diante de Deus, para querer conquistar alguma coisa. Você não vai ser justificado. Aliás, a Bíblia conta de dois que foram diante de Deus. E a Bíblia fala que um batia no peito e falava: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço todas as coisas. E aí fala que o outro dizia: Senhor, eu não sou digno de nada. A Bíblia fala que aquele publicano que foi justificado e não o fariseu. Mas também não é para você ficar agora nessa autocomiseração, achando que eu não mereço nada, Senhor, eu sou um coitadinho. Não, você recebeu as vestes de Jesus Cristo. Sabe, você foi justificado. Sabe, é muito importante você entender isso aqui. E desistir de tentar ir com as suas próprias vestes diante de Deus, e de acordo com a sua justiça própria, mas aceitar o dom da justiça, a justiça de Cristo diante do Senhor. Eu gosto de uma parábola que Jesus conta. Jesus fala assim: olha, é bom você acertar logo a sua diferença aí, a sua desavença com o seu irmão no caminho. Porque pode ser que chegando até o juiz condene você e mande os oficiais te lançarem na prisão. É muito interessante isso, porque isso fala de justiça própria. E eu vivi isso na prática, não comigo, mas eu lembro que eu era professor da faculdade lá no Brasil, e eu tinha uma aluna que veio me contar uma história. O pai dela foi abastecer o carro uma sexta-feira à noite num posto de gasolina. E o frentista, não sei o que, eu não me lembro os detalhes, não sei se ele não colocou gasolina o tanto que era para pôr, e cobrou a mais dele. E aquele cara ficou indignado, cheio de justiça própria, falou: eu vou chamar a polícia. Não, eu devolvo meu dinheiro. Eu faço questão de chamar a polícia porque você é um ladrão e você tem que ser preso. E aí foi a polícia, aquela coisa, você sabe, é rápido lá no Brasil, né? Foi a polícia, foram para a delegacia, e lá na delegacia foi lavrada a ocorrência. E interessante que quando colocaram o nome das partes no sistema, é algo que é automático, descobriram que o velho, o pai da moça, cheio de razão e justiça própria, tinha um mandado de prisão em aberto. Porque ele era separado e tinha deixado de pagar, tinha voltado com a esposa, e não deu baixa no fora e parou de informar que pagava pensão alimentícia. Porque ele tinha voltado com a esposa, mas não tinha informado. Então, pareceu lá que tinha um mandado de prisão. Resultado: o frentista foi solto dali alguns minutos, porque não era caso de mantê-lo preso,
mas ele ficou. O que estava cheio de justiça. E aí, sexta-noite, ele não tinha juiz, não tinha ninguém para liberar. O cara foi ser solto só na segunda-feira. Então, quando eu leio na Bíblia essa história de que, olha, é melhor você acertar no caminho, porque chegando diante do juiz, ele pode mandar prender você. Eu penso, quem sou eu, Senhor? Sabe, muitas vezes nós nos enchemos de justiça própria, mas no fundo nós somos os errados. Sabe, às vezes nós não perdoamos, porque achamos que estamos cheios de direito, mas nós estamos simplesmente chegando diante de Deus e dizendo, como aquele fariseu, e falando, eu tenho o direito de exigir alguma coisa, mas diante do justo juiz, aquele que conhece, que sonda e esquadrinha todas as coisas. Talvez você nem saiba, mas tem um mandado de prisão para você lá no céu, então é melhor não ir diante do juiz. Sabe, o Senhor conhece a nós mesmos melhor do que nós. Sabe, então isso fala demais comigo, irmãos. Nunca se achegue diante de Deus com base na sua justiça própria. Sabe, eu vejo tantas pessoas, Senhor, eu exijo tal coisa, que se faça justiça. Não, meu Deus, não fala justiça. Não fala essa palavra aqui, irmão. Porque nós não podemos exigir justiça. Porque nós não temos condições de pedir que Deus julgue, porque se for julgar a nós mesmos, nós vamos ser condenados também. Sabe, abra mão da sua justiça própria, abra mão dos seus direitos, abra mão do que você acha que você tem, de algum mérito seu. O nosso único mérito, nossa única vestimenta é o próprio Cristo. Sabe, aquele que te convidou para essa festa, já providenciou suas roupas, já te providenciou vestes de justiça, sabe? Desista de querer fazer suas próprias roupas, desista de querer se achegar diante do rei de uma outra forma. Sabe, talvez você esteja pensando que o fato de você se achegar com as vestes de justiça diante de Deus, você não precisa mais cuidar do seu caráter, você não precisa mais cuidar das coisas, mas essa Bíblia fala que é justamente o oposto que acontece. Quando nós entendemos que nós somos esses convidados do rei. Já foi em algum lugar chique? Muito chique? A gente começa até a se portar diferente. Né? A gente vai no McDonald's de qualquer jeito, aí você vai num jantar, né? Esses jantares com o presidente. Se você fosse convidado para o jantar, contar que esse presidente não vale, não sei se para você vale muito a pena ir num jantar. Mas você é convidado para um jantar presidencial e você vai diante do presidente. A sua maneira de se portar, você até come um pouco, né? Você não come muito, né? Para não fazer feio, sabe? Quando nós entendemos que nós estamos com as roupas apropriadas, que nós fomos convidados para essa festa, a própria natureza nossa muda, irmãos. A nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, os nossos pensamentos, as coisas que nós temos feito de errado, quando nós entendemos quem nós somos, tudo isso é transformado. Sabe, que você entenda que hoje você tem as vestes de Cristo e que você abra a mão totalmente da sua justiça própria. Que você não vá diante de Deus com base no seu mérito, com base na sua justiça.